perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Mas perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus. Mas perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Meu irmão, não abra mão de Deus, porque você é dele, e ele é seu. Você é do meu amado, meu amado é meu. Eu abro mão do mundo, mas eu abro mão de Deus. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele e ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dele, que ele é meu. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dou a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu
refletir tua verdade, de honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. É o meu querer. Esse é o meu querer. Sim, Senhor, é tudo que eu quero. É o meu querer, é o meu maior desejo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, de honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, de honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Na criação, deu-nos a oportunidade de sermos a sua imagem e semelhança. No fôlego de vida, soprou em nós a oportunidade de viver para a sua glória. Então veio a desobediência, pecado, separação, morte, reconciliação. Tudo o que precisávamos, a graça de Deus veio sobre nós. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador, entre nós viveu, curou pessoas, fez morto ressuscitar, paralítico andar, cego passou a enxergar, ensinou, cuidou, amou, pela missão morreu. Na cruz foi humilhado, na cruz padeceu, mas pelo poder ressuscitou, porque o que há de mais poderoso não é ter ido à cruz, é Ele ter vencido a morte depois da cruz. Hoje, Ele nos convida a uma missão de vida na vida, vestirmos a camisa, somos proclamadores do Salvador. Todos os dias, novas pessoas entendem esta missão, missionários, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Temos a oportunidade de nos assemelharmos a Ele com a missão de amar. Isto é uma convicção pessoal, mas um chamado para todos. Estou em missão, a serviço do amor de Deus. Campanha de Missões Estaduais 2020. Olá, vamos começar o nosso culto de adoração, nosso culto de gratidão ao Senhor e render a Ele, nesse momento, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão. Vamos orar iniciando esse culto nesse momento e agradecendo a Deus por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito e vai fazer em nossas vidas. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por nos proporcionar esse momento de culto ao Senhor. Queremos agradecer tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e no meio do nosso viver. Rendemos a Ti todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. O Senhor seja engrandecido nesse momento, através das nossas vidas. Receba o nosso culto em adoração ao Senhor. Em nome de Jesus, eu faço essa oração. Quero lembrar os irmãos e a você que está nos assistindo, nesse mês estamos em mês de campanhas de missões estaduais. E você que deseja se manifestar, ajudando, apoiando, continue em oração todos os dias. Todos os dias tem
motivos de gratidão ao Senhor, motivos de clamar ao Senhor pelos missionários, pelas regiões no nosso estado. Nós precisamos conhecer mais e também mergulhar nessa missão com Deus. Convido a você a participar cada vez mais dessa obra, que é a obra do Senhor, de levar o Evangelho a todos os lugares. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Efésios capítulo 5, do versículo 1 ao 21. Convido a você a estar lendo juntamente. Vai dizer assim, versículo 1: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus e cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo, de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andais como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta, pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Deus. Eu quero só ressaltar no versículo 18, dizendo: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E o que é mais importante, a gente estar cheio da presença de Deus, cheio do Espírito de Deus em nossa vida e no meio do nosso viver. Pois aquela pessoa que ainda não teve esse contato, essa experiência com Deus de entregar a sua vida a Cristo, não pode nunca ser cheio da presença de Deus. Você precisa dar esse passo de fé, falando com Deus, para que a sua vida seja dele. E ao mesmo tempo, você que já entregou a sua vida a Cristo, você está sendo guiado por o Espírito de Deus, mas a palavra diz que você precisa se encher cada vez mais do seu Espírito. E você pode perceber isso de uma forma muito clara quando você observa que se realmente as suas atitudes são como essas, no versículo 19, falando entre vós em salmos e hinos
e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, se você está vivendo isso a cada dia, você está cheio da presença de Deus. Agora, se essas coisas não estão fazendo parte de uma forma plena, completa no seu viver, cantando hinos, falando com os irmãos através de salmos e cânticos espirituais, você precisa se encher do Espírito de Deus. E assim, dar graças a Deus por tudo que Ele tem feito. Vamos, nesse momento, passar para o momento de louvor. Que Deus assim esteja orientando o nosso.
queridos irmãos, já chegamos na metade da nossa campanha de missões estaduais, cujo tema é Estou em Missão, a serviço do amor de Deus, a divisa que está em Marcos 10:45, que diz: porque Cristo não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E o nosso hino, O Meu Querer, de Paulo César Baruch. E nossa campanha de oração, de 30 dias de oração pelo RN, já chegamos ao 15º dia. E o nosso alvo de R$2.000, nós já chegamos a R$857, graças a Deus e aos irmãos. Cremos que iremos ultrapassar este alvo. Bem, irmãos, agradeço a cada um pelo que tem feito, e que cada um possa ofertar de coração aberto, possa orar, possa falar de Cristo aos seus amigos e parentes. Que Deus abençoe a cada irmão, em nome de Jesus. Amém. Eu sou Messias. Eu sou Thalita. E nós proclamamos o Salvador, aqui em Riachuelo. Olá, graça e paz, meu nome é Messias. Meu nome é Thalita. Nós somos missionários aqui em Riachuelo. Nós somos da Igreja Batista da Esperança. Eu tenho 20 anos de idade. Eu tenho 22 anos de idade. Exatamente. Nós estamos há 2 meses de casados e estamos há 2 meses aqui em Riachuelo, fazendo com o intuito de iniciar, e já estamos iniciando para a glória de Deus, através dos pequenos grupos, uma ação missionária com o fim de começar a primeira igreja batista aqui em Riachuelo. E as experiências aqui, por mais que seja 2 meses, tem sido maravilhosa. O pessoal muito acolhedor, o pessoal tem se identificado, tem participado, tem perguntado sobre os futuros projetos, as futuras ações, e tem sido muito gratificante. Todas as tardes nós saímos com um violão, nós tocamos nas casas, levamos a palavra de Deus, sem falar das outras participações, como no futebol. O pessoal aqui gosta muito de futebol, e através dessa comunhão com as pessoas, a gente tem a oportunidade de levar a palavra de Deus. E conviver com elas, né? Exatamente. E o mais gratificante é porque elas têm parado para ouvir, têm se dedicado à obra do Senhor e têm firmado um compromisso com Deus. E em meio a todas essas experiências, né, nós temos visto Deus agir em todas essas pessoas, né? A cada visita que nós fazemos, evangelismos que nós temos feito na comunidade, a gente tem visto o amor de Deus, ele adentrar na vida dessas pessoas, né? E é interessante quando a gente entende o amor de Deus por nós, a gente dá uma resposta a esse amor servindo a Ele nessa obra, né? Aqui em Riachuelo, e tem sido um prazer para nós, né? Seja enquanto família, enquanto missionários, estar aqui. E em meio a tudo isso, né? No ano passado eu me formei em pedagogia, e essa profissão ela tem nos auxiliado muito, né, na metodologia, na didática, principalmente com as crianças e com os adolescentes. Nós temos feito um projeto com os adolescentes aqui nas quartas-feiras, a gente vê filme com eles, e aí brinca, pula corda, e é amarelinha, e é várias coisas, e leva né? dinâmicas. E leva dinâmicas, e em meio a isso, ensinamentos com base na palavra de Deus. Né? E aí a gente também fez um dia desse, um momento que a gente denominou de Momento de Comunhão. Eles vieram para cá na terça-feira e a gente fez várias dinâmicas de Foi Amor, para falar sobre o que é louvar a Deus, a importância da igreja. E aí o interessante foi porque esses momentos, eles acabam interagindo e socializando e se abrindo. Exatamente. Né, também. Até porque Deus nos chama para usar todas as nossas habilidades, tudo que nós temos, a serviço da obra dele. Seja qual for a profissão, seja qual for o talento ou a habilidade, aquilo pode ser usado como instrumento para a proclamação do Evangelho, né? E isso não para, a obra do Senhor não para, e nós somos instrumentos na mão dele, né? Exatamente. Onde quer que você esteja, na sua faculdade, no seu trabalho, né, em uma plantação de igreja em tempo integral, Deus ele te chama para pregar o nome dele e proclamar o Salvador, que é Jesus Cristo, que também nos alcançou. Um dia esse evangelho chegou até a nós, e por isso que a gente leva ele a outras pessoas. Exatamente. Nós nos identificamos com o amor de Deus, e através desse amor a gente quer passar esse amor para as outras pessoas, né? Essa é a nossa função, é ir e proclamar o Salvador com todas as nossas habilidades e tudo que nós temos e podemos fazer para a glória dele. Nós proclamamos o Salvador.
Graça e paz, irmãos. Hoje eu estou aqui para orar pela vida do casal de missionários, o Messias e a Talita, que estão lá em Riachuelo fazendo a obra do Senhor. Então, oremos nesse momento. Senhor Deus, eu te agradeço por nossas vidas, Senhor. Te agradeço, Senhor, pelo teu cuidado, teu amor. Te agradeço porque a cada dia tu tens cuidado de nós. Senhor, nesse momento, eu te entrego em tuas mãos a vida do casal de missionários, o Messias e a Talita, que eles possam, Senhor, continuar sendo bênção onde quer que eles estejam, e que lá em Riachuelo todos, Senhor, possam sentir o teu amor através da vida deles. Senhor, fortaleça-os, Senhor, dá saúde, dá paz, Senhor, tranquilidade, que nos momentos difíceis o Senhor possa protegê-los e consolar os seus corações. Senhor, que o fruto do seu trabalho sejam muitas vidas sendo salvas para o teu reino e que através da vida deles muitas pessoas possam conhecer o teu amor. Senhor, te peço que o Senhor supra todas as suas necessidades, Senhor, que o Senhor possa protegê-los, Senhor, porque estão ali longe de suas famílias. Então, Senhor, que eles se sintam amados e sintam, Senhor, o teu cuidado a cada novo dia. Por todas essas coisas, Senhor, que eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos agradecer a Deus por esse momento da palavra e pedir ao Senhor o direcionamento para que seja aplicado em nossos corações e em nossas vidas. Vamos orar. Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, para que a Tua palavra seja de forma aplicada, Deus, em nossos corações e que tenha êxito tudo conforme o Teu querer, Senhor, nas nossas vidas, e que o Senhor seja glorificado. Se há algum impedimento quanto a isso, o Senhor trabalhe em nossos corações e que essa reflexão o Senhor nos faça através do Teu Espírito, Senhor, para que nos conduza a viver segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Em nome de Jesus eu faço a oração. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 8. Vou pedir para que você esteja com a Bíblia em mãos e assim possamos falar a respeito de algo muito importante quanto à questão da missão que Deus colocou na vida de Moisés. Moisés, ele tinha uma missão muito grande, pois todo o povo de Israel já passara 400 anos sendo escravos praticamente no Egito, sobre o reinado de Faraó. E a Bíblia nos deixa muito claro no sentido de pensarmos que Faraó ele praticamente simboliza a ação do inimigo, o Egito simboliza o mundo e o povo de Israel simbolizava a restauração, a ação de Deus na história para regenerar o homem ao seu caminhar com ele. E nessa parte é muito importante a gente perceber que nós aprendemos principalmente sobre essa questão de batalha espiritual. Eu sei que esse é um tema bem delicado a ser trabalhado, mas a gente pode perceber de forma bem nítida de como essas questões são confrontadas, né? Há muito problema quando algumas pessoas dão ênfase mais no inimigo das nossas almas do que no próprio Jesus. Isso aí a gente não vai fazer, nem pensa em fazer isso. Mas pensamos sim em poder ver as propostas que foram feitas por Faraó a Moisés, né? E propostas essas indecentes que podem nos trazer riscos e uma vida cheia
ou longe da presença de Deus. Então, podemos pensar nesse instante que todo momento Faraó ele tentou reter o povo a ficar na presença dele, a não cumprir a missão que ele estava assim querendo, Moisés estava querendo fazer. E a gente percebe que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue, mas contra os principados e potestades, né? E a gente não deve gastar energia desnecessária com coisas que não cabe a gente gastar, né? De querer conhecer a fundo o inimigo das nossas almas. Mas a gente sabe que ele trabalha 24 horas e não deixa trégua nenhuma, né? Então essa questão a gente pode perceber que no capítulo 8, versículo 25, Faraó então ele vai fazer a primeira proposta para Moisés, né? E depois de tantas coisas acontecerem no meio dessas 9 pragas que são lançadas no meio do Egito e nessa troca de conversas com Faraó. Assim, vai dizer o texto, Êxodo capítulo 8, versículo 25. Diz assim: Então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: Vão oferecer sacrifícios ao Deus, mas não saiam do país. Faraó ele faz uma proposta muito indecente, porque ele pede para Moisés e Arão não saírem do Egito. E é uma grande preocupação porque o diabo ele trabalha mais ou menos dessa forma. Ele faz uma proposta que pra gente que crê em Cristo Jesus, dizendo assim, olha, você não tem problema de você se dizer crente ou acreditar em Jesus, né? E querer levantar adoração ao Senhor. Não tem problema. O Faraó estava mais ou menos dizendo para Moisés, olha Moisés, não tem problema se você construir altares ao Senhor no Egito. Você pode continuar aqui vivendo a vida que você sempre levou, né? E sem ter problema nenhum. Quer dizer, se você tem uma vida cheia de mentira, cheia de orgulho, cheio de coisas contaminadas no seu coração, não tem problema nenhum de você continuar fazendo isso. Você pode continuar fazendo, né? Se você é solteiro e tem uma vida promíscua de fornicação, né? Se você tem um namorado ou uma namorada que já passaram dos limites, qual o problema? Né? Você pode ser crente e continuar fazendo essas mesmas coisas que você fazia antes. Então o diabo ele age dessa maneira. Você pode continuar com o seu vício, né? Você pode continuar com tudo isso, que não tem problema nenhum. Mas isso tudo é uma proposta indecente, porque o diabo ele prega essa mentira aos corações, né? Impedindo da gente servir a Deus de forma estar dentro do propósito dele, estar dentro da missão dele, né? Então
Moisés ele praticamente rejeita essa proposta. E no capítulo 8, versículo 28, Faraó ainda diz assim: Disse o Faraó: Eu os deixarei ir e oferecer sacrifícios ao Senhor, seu Deus, no deserto. Mas não se afastem muito e orem por mim também. Então, Faraó ele ainda continua fazendo propostas indecentes na vida de Faraó, de Moisés e Arão. É como se ele dissesse que, olha, você pode ter a sua vida cristã, mas não fique muito longe do Egito, não. Quer dizer, não fique muito longe do mundo, porque para você não sentir tanta saudade das coisas que você fazia de errado. E você precisa ter uma atitude que não precisa ter muita mudança, né? Você pode ir à igreja, ou então você pode assistir os cultos só para cumprir o seu ritual, mas durante a semana você continua sendo a mesma pessoa, né? Cheia de pecado, cheia de erro, não querendo saber de Deus, das coisas do Senhor, né? E não precisa ler a Bíblia, você não precisa orar, né? Porque isso tudo acaba fazendo não muito sentido. Então acaba que você vive uma vida dupla, né? Um pé no mundo e um pé dito com Deus, né? Isso aí é uma vida morna. Isso aí é uma vida cheia de paixões, de coisas mundanas, né? E o próprio Evangelho de João e as cartas no Novo Testamento vai dizer, olha, a pessoa que ama o mundo, quer dizer, esse mundo corrompido, cheio de pecados, ele se torna inimigo de Deus, né? Não tem como a pessoa dizer que ama a Deus e também, ao mesmo tempo, ama esse mundo cheio de pecados. E essa proposta, certamente Moisés ele não compactou com isso, né? E a terceira proposta que ele faz para Moisés e Arão, ele vai falar lá no capítulo 10, no versículo 10 e 11, que ele vai dizer assim: Disse-lhes o Faraó: Vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças? É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor. Como vocês têm pedido, e Moisés e Arão foram expulsos da presença de Faraó. Faraó ele queria mais ou menos dizer para Arão e Moisés, dizendo assim: olha, se vocês quiserem ir ter a libertação do povo, mas só vai os homens, deixa as mulheres e as crianças, deixa os jovens, né? E porque o Egito é o lugar dos jovens, da juventude, das crianças. Eles vão aproveitar a vida aqui, eles vão viver, curtir a vida. Esse é um lugar onde eles vão se deleitar com os prazeres. Se a gente for entender também dessa maneira, se a gente for pensar que as nossas crianças e os nossos jovens eles têm que curtir o mundo, os prazeres da carne, porque a juventude está aí, eles precisam fazer tudo o que der na cabeça, eles vão acabar aceitando a proposta que Faraó fez, ou melhor, o inimigo das nossas almas faz, né,
dizendo: olha, você pode usar droga, você pode beber quanto quiser, porque você é forte, né? Você pode seguir os seus pensamentos, que não vai dar problema nenhum. E pelo contrário, quanto mais a gente vê jovens e adolescentes buscando essa direção, eles buscam uma felicidade que é momentânea, que acaba trazendo muita desgraça, ruína na sua vida. E a gente percebe isso porque Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Muitas pessoas, eles acham que nunca vão acontecer com elas, principalmente jovens e adolescentes, e agem de forma imoral, vivendo prazeres sem achar que não serão corrigidos, mas fazendo sexo de qualquer maneira, antes do casamento e assim, pensando que a vida vai ser consertada de uma hora para outra. E a gente sabe que o diabo, ele trabalha dessa maneira. Ele tenta destruir quanto mais cedo a missão de Deus em nossas vidas, o propósito de Deus em nossas vidas. Porque ele não quer que essas coisas venham a acontecer. Ele não quer que a gente trabalhe junto com Deus. Pelo contrário, ele quer nos afastar da presença de Deus. E a gente sabe que a melhor coisa que nós podemos observar é a palavra de Deus. Até mesmo o salmista disse: olha, a melhor coisa é viver diante da presença de Deus um dia. Vale mais do que 1000 fora da presença de Deus. Então, o lugar de todas as pessoas, principalmente crianças, jovens, é buscar a Deus, é na presença dele. E a gente tem essa orientação de uma vida saudável, de uma vida não mecânica, mas uma vida que busque verdadeiramente ao Senhor. Senão, teremos muitos problemas no nosso viver, no nosso dia a dia, no meio da nossa família. E assim, no capítulo 10, versículo 24, Faraó, ele faz a sua terceira proposta, dizendo: olha, então o Faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Faraó dizendo: olha, Moisés e Arão, deixe somente o rebanho, fique com a gente. As mulheres e as crianças podem levar com vocês. E é interessante, olha, a gente vê que muitas pessoas, elas seguem a Deus, mas na verdade, em seu coração, estão sendo direcionados para viver uma outra maneira. Praticamente o Deus dessas pessoas é o dinheiro, e outras coisas mais. Servem ao dinheiro porque em seus corações há somente esse sentimento de amar mais o dinheiro do que a Deus, de serem pessoas avarentas em seu coração. Elas podem até pensar assim: olha, eu sirvo a Deus, mas o meu dinheiro ou os meus recursos, eles servem esse mundo. Então, há muita tristeza em nosso coração quando a gente percebe que há muitos crentes que estão até mesmo no meio da igreja e têm essa atitude de que o seu dinheiro, ele financia mais coisas desse mundo atual e
sonegam ou até mesmo deixam de lado, não priorizam o reino de Deus. E isso acaba entristecendo o nosso coração, porque quando a gente percebe que tanto Moisés como Arão, ele nos ensinam algo muito importante. Né? Faraó, ele faz essa proposta para Moisés e Arão, dizendo: olha, deixa que seus recursos fiquem conosco. E o nosso investimento não pode estar nisso. O nosso coração não pode estar nesse mundo sendo entesourado em coisas terrenas, simplesmente. Mas o maior tesouro que nós podemos ter são coisas que são direcionadas para a eternidade. E assim, no capítulo 10, versículo 26, Moisés e Arão dão uma resposta diante desse discurso de Faraó. Ele vai dizer assim: além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nem um casco de animal ou uma unha será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, nosso Deus, enquanto não chegarmos ao local. Não saberemos quais animais sacrificaremos. Então, a visão que eles demonstram é uma atitude de serviço total a Deus, de entrega total a Deus, dizendo: olha, nenhum casco ou uma unha nossa ou de animal algum vai ficar no Egito, porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, será consagrado ao Senhor, será dedicado ao Senhor, será direcionado ao serviço de Deus. Eu não sei se você tem essa dificuldade de entender que tudo que nós somos é do Senhor, deve estar na sua missão, deve estar engajado na sua obra. O próprio inimigo, ele tenta atrapalhar a nossa mente, atrapalhar o nosso coração, pensando que aquilo que Deus nos dá, nós devemos fazer essa administração de qualquer maneira. Pelo contrário, nós devemos fazer isso segundo as orientações do nosso Senhor, direcionadas por Ele, para a glória dele. Então, essas propostas que Faraó fez a Moisés e Arão, elas podem estar sendo direcionadas para que atrapalhe a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Ele. Não podemos, de maneira nenhuma, permitir que a sua ação venha atrapalhar, essas propostas venham atrapalhar e conduzir o nosso coração para distanciarmos da presença de Deus. Mas devemos ter firmeza em nosso viver quanto tudo o que o Senhor nos orienta, dos nossos recursos, do nosso coração, da nossa família, do nosso tempo, do nosso viver, estar sendo entregue ao Senhor, estar sendo consagrado a Deus, porque tudo que nós temos, tudo que nós somos, deve ser dado a Ele, de todo o coração, deve ser entregue a Ele. Então, a coisa mais importante que nós temos é a nossa vida. Não devemos desperdiçá-la vivendo propostas que não agradam a Deus.
vivendo no Egito, vivendo segundo a orientação do inimigo. Pelo contrário, se você pode até ler no texto, se você ouvir a palavra do Senhor e ser direcionado por Ele, você vai guardar bem, você vai direcionar melhor a sua família, a sua vida a viver sobre a direção de Deus. E a melhor coisa que nós temos é viver no centro da vontade do nosso Senhor. Que nessa noite você reflita sobre isso e que Deus assim te abençoe com essa palavra, em nome de Jesus. É o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo povo. A alegria de toda a Senhor, que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome agradecer e agradecer-te por tua em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós agradecemos a Deus pela palavra assim anunciada, que essa palavra se firme em nossos corações e possamos buscar a Deus a cada momento, na sua palavra, no seu viver, e pedindo ao Senhor para que sejamos cheios da tua presença, né? E vamos então orar agradecendo a Deus pela tua bondade, pelo teu cuidado sobre nossas vidas, que a sua misericórdia se renove a cada dia no nosso viver. Queremos agradecer a Deus pela vida do seu Jaime, que fez aniversário essa semana, e hoje a irmã Cláudia, a esposa do Marcelo, está fazendo também aniversário hoje. Vamos agradecer a Deus por eles, né, por tudo que Deus tem feito no meio do seu viver, e também clamar ao Senhor por tantos motivos que assim tem colocado. Vamos clamar juntos como igreja do Senhor nesse tempo. Vamos orar? Convido a você a fechar os seus olhos e assim estarmos intercedendo ao nosso Deus. Pai, muito obrigado porque o Senhor é bondoso e misericordioso em nossas vidas e age segundo a sua vontade. Clamamos a Ti, Senhor, para que o Senhor esteja abençoando a cada família da igreja, abençoando, Pai, o nosso viver em Ti, que possamos cada vez mais buscar ao Senhor e sermos, ó Deus, servos do Senhor autênticos, e possamos servir a Ti, servir às demais pessoas, ó Deus,
para que o seu nome seja glorificado, seja engrandecido. Também agradecemos ao Senhor, Deus, pelo aniversário do seu Jaime, da irmã Cláudia, que assim aniversaria hoje. Abençoe a vida deles, ó Deus. Muito obrigado por esse tempo que o Senhor tem renovado, tem cuidado e tem assim direcionado seus corações a conhecerem ao Senhor e a viverem segundo a sua vontade. Nós agradecemos, Pai, também pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada família da nossa igreja, com cada pessoa, Deus, seja com aqueles que estão empregados, que o Senhor esteja cuidando, também aqueles que estão desempregados, ó Deus. Ó Pai, cuide para que o Senhor esteja dando a tua paz e direcionando, né, a cada coração, para que não se sinta aflito ou atribulado, pensando que está sozinho. Pelo contrário, estando, ó Deus, com o Senhor. E assim o Senhor dirige os nossos passos, dirige, ó Deus, os passos de cada pessoa, para que sirva ao Senhor, cheio da tua presença, cheio, ó Deus, do teu Espírito dentro dos nossos corações. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse momento de culto e adoração, e que essa semana seja uma semana abençoada por Ti, e possamos assim viver tudo o que o Senhor deseja em nosso viver, no meio da nossa família, glorificando e exaltando o Teu santo nome. Nós agradecemos e fazemos a oração em nome de Jesus. Amém. Meu querido, Deus te abençoe, Deus te dê a paz e que a sua vida busque cada vez mais a tua presença, a tua santidade. Deus abençoe a sua família. Fique com Deus. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dourar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu dourar a outra face, serei tuas mãos, vem a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer.
esse é o meu querer. Sim, Senhor, é tudo que eu quero. É o meu querer, é o meu maior desejo. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu